a participação, agradeço você novamente pelo convite, aos professores, coordenadores, e fico feliz de saber que a odontologia também tem acesso a esse tipo de informação, porque é o que se precisa ter hoje aí no mundo, né? No Brasil e no mundo. E a gente está percebendo que está crescendo bastante, não só na área de vocês, mas como na minha também, de laboratórios. A gente está deixando de fazer aquela mesmice que praticamente serve para diagnosticar uma doença já instalada, onde a gente sabe que, na verdade, tem que se preocupar com a possibilidade de se fugir que ela chegue, né? Que essa doença se instale. Então, a gente precisa de técnicas de interpretação, técnicas de laboratório que sejam mais sensíveis, né? Não perdendo a especificidade, lógico, mas que a gente consiga melhorar essa visão do todo do seu paciente. Então, estou gostando muito de assistir as palestras, todas eu estou conseguindo entrar. Janete está muito bom, tá? Parabéns. Bom, obrigada a todos aqui que ajudaram com que isso aconteça. Que joia. Então, gente, já foi falado, né? Eu já fiz um resumo da minha área, eu trabalho nas clínicas desde os 14 anos e é algo assim que entrou na minha vida mesmo e não saiu mais. Eu nunca parei de trabalhar em bancada de laboratório. Então, eu sou da época que... Eu só não peguei a época do teste de gravidez com sapo, né? Mas já era... Foi logo depois, tá? Quando eu entrei, o meu professor de técnico laboratório ainda falava de sapo e coelho para fazer teste de gravidez. Você vê como é que a coisa era antiga. Mas logo que eu comecei a trabalhar, já tinha os testes imunológicos e a gente percebeu o desenvolvimento do laboratório desde aquela época, então, para até hoje. Mudou muita coisa e cada vez mais vem se desenvolvendo mais ainda, mas a gente percebe que algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. A gente vai falar sobre isso no decorrer da aula, tá? Eu separei alguns analitos, existem muitos analitos a serem pesquisados em odontologia, tá? E eu deixei um último como surpresa, porque eu acho que tem uma surpresa boa para vocês e para todos nós que precisamos, em algum momento, fazer algum tipo de exame, né? E é bem interessante isso que a gente está vendo acontecer. Então, esses analitos, a gente vai falar alguma coisa sobre eles, e mais alguma coisa sobre alguns outros, para vocês terem essa visão. E é importante dizer que muitos desses analitos já são usados na odontologia há alguns anos, e alguns foram até quase que esquecidos, né, devido às mudanças que ocorreram com o ser humano, a saúde em geral, onde a pressa, né, a necessidade de um diagnóstico rápido levava muitas vezes a trabalhar com a clínica, né? Então, muitas vezes se esquece que existem mecanismos para confirmação ou para acompanhamento das doenças, né? Dos tratamentos das doenças. Para entender melhor, como a gente está falando de saliva, a gente tem que falar sobre uma entidade que tem sido muito pouco comentada, mas que existe muito antes, alguns anos antes da Segunda Guerra, já tinha sido descoberta, que é o intertício, né? Só lembrando, vocês melhores do que eu, na anatomia humana, as nossas células elas não são coladas uma na outra, né? Aquele desenhozinho do tijolinho, né? Que as células são tijolinhos, aquilo ali é até um equívoco, né? Porque você traz para a pessoa, traz para a criança, para o jovem, uma visão de que as células são coladas uma na outra, e como se existisse um cimento. Só para clarear, aquele cimento ali seria o intertício na forma líquida coloidal, tá? Uma forma que ajuda, né, a compor o tecido, mas não, de maneira alguma, as células estariam coladas uma na outra, e aquele intertício ele tem várias ações, né? E é interessante a gente sempre lembrar que, graças ao intertício e não a nossa
microvascularização, né, ao nosso sistema vascular, é que se tem acesso a nutrientes, a hormônios, sinalização dos hormônios, porque é por ali, permeando entre as células, passando entre elas, que essa entidade nos ajuda a sobreviver. No caso, né, o sistema vascular, ele vai manter essas entidades, os minerais, os hormônios, né, numa forma de armazenamento. Aquilo vai ser liberado para o interstício e daí, navegando entre as células, é que vai haver essa liberação de nutrientes, né, de hormônios e outras coisas mais, e também serve como expurgo para essas células, tá? A limpeza do sistema. Então, é muito importante esse sistema e pouco falado, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre ele. Esse é o camarada que levantou essa teoria, sistema básico de Pishkin. Ele foi um médico, histologista, estudava muito sobre isso e teve essa visão, tá? E muito interessante, e só lembrando, né, há pouco tempo, eu tenho um instrumento, não está aqui perto, está aqui pertinho de mim agora, não está não, que é um densímetro que ele utilizava nos trabalhos dele. Eu ganhei isso de um parente dele, que por acaso fez exame comigo de exames de saliva. Mas é muito interessante você ter um instrumento na mão que era utilizado pelo pesquisador, que hoje, né, onde hoje eu trabalho com exatamente o que ele pregou, né, que era a importância dessa matriz. Então, a matriz extracelular, conhecida como MEC, hoje você digita esse nome no Google Escolar, você vai achar diversos trabalhos. Então, hoje não tem nenhuma discussão sobre isso, né? Nós somos dependentes de uma boa estrutura da matriz extracelular. Ela tem que estar saudável, né? Porque se ela não estiver saudável, aquele movimento onde ela se semi-solidifica e fluidifica pode não ocorrer da maneira correta, bloqueando, né, a liberação e a distribuição de nutrientes e afins. Então, a matriz ela serve como preenchimento, tá, do nosso corpo, cria uma certa resistência, por isso que nós temos uma resistência na pele, né? Serve para nutrição, para eliminar resíduos, né? Serve como comunicação entre as células. Então, quer dizer, uma célula se comunica com outra, mandando sinais, né, através do interstício, tá? Seria a nossa fibra óptica aí. A migração celular, que tem coisas boas e coisas ruins, né? Porque você pode ter uma metástase navegando pelo interstício, tá? E, mais ou menos, o que a gente vai conversar hoje ela armazena e distribui hormônios e nutrientes. Basicamente, não adianta você ter um hormônio, um nutriente no seu sangue, se ele não consegue se desvencilhar deste e espalhar entre seus tecidos para poder sinalizar e nutrir, tá? Então, é importante saber que hoje, quando você faz uma dosagem no sangue, o que você tem de informação ali é uma informação de quanto você produziu ou ingeriu e está armazenado. Não necessariamente aquilo está sendo utilizado. Principalmente quando você fala em esteroides, que é a testosterona, a progesterona, o cortisol, e aí vai. Então, isso aí é uma diferença muito importante e que, apesar da evolução de nossos equipamentos, né, de laboratório, de nossas tecnologias, está se esquecendo de algo que se chama sítio. Qual é o sítio que está sendo pesquisado? O sangue, a urina, a saliva, as fezes,
qual é o sítio importante para cada situação que você quer estudar. Não são todos no sangue. E isso é um erro que vem se propagando e não mudou ainda, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês é assim, isso aqui é um vaso sanguíneo e vocês estão vendo hemácias. Ué, mas as hemácias ficam dessa forma, elas não são redondinhas? Oh, elas são redondinhas, mas são maleáveis. E para passar num capilar, elas vão ter que se moldar a esse capilar. E nessa moldagem é que você percebe a liberação de hormônios que estão aderidos à sua membrana. Na verdade, o hormônio não entra dentro dessas células, não entra na hemácia. Tá? Ele está aderido e quando há essa passagem apertada, o hormônio é liberado para o interstício. Mais ou menos isso aqui. Vamos lá de novo, nós temos aí um vaso sanguíneo, no caso um microvaso, e as hemácias passando por ali, elas passam apertadas. O pessoal já está lembrando do metrô agora, é mais ou menos isso aí. E ao passar por arraste, os hormônios e minerais, e o que é que seja que esteja aderido a elas, são liberados no tecido. E aqui fica bem claro, é uma foto, um microscópio eletrônico, você vê que as hemácias não estão coladas, elas estão apertadas, juntas umas às outras, mas você percebe claramente que pode passar e passa, né, um líquido, né, semicoloidal, que vai se mudar de acordo com a sua estrutura momentânea, e presença ou não de alguns nutrientes, como a vitamina C, que depois vocês podem pedir para a Janete explicar melhor sobre isso. E isso faz com que os hormônios se espalhem, né, conseguindo sinalizar as células. Isso é bem importante de entender. Se vocês, odontólogos, entenderem bastante sobre matriz celular, vocês vão orientar muito bem seus pacientes e eles vão entender melhor o porquê de alguns problemas que estão vivendo hoje. Então, o zinco salivar, né, é um deles. Então, ele tem uma massa atômica relativamente alta, mas ele consegue, né, porque normalmente é assim, se algo tem mais do que 69.000 Daltons de massa atômica, ele não consegue passar pela saliva, pela glândula salivar. Tá? No caso aqui, ele não chega a esse ponto. Então, você consegue detectar, tá, zinco na saliva do teu paciente. Tá? O importante, tá, é que o zinco ele está ligado a várias situações, principalmente de controle de nível de cobre no seu paciente, em nós mesmos, né? Então, se a gente tem níveis de zinco adequados, nosso cobre é eliminado com mais facilidade pelas fezes. Então, começa uma importância, e hoje pouca gente se alimenta de uma maneira correta, né? Se vocês olharem aqui, castanha, peixe, fígado, frango, as pessoas têm que comer alimentos que possuem zinco. A fruta, a hortaliça, tem se a terra onde ele estava tiver zinco. Um dos grandes problemas das nossas terras cultivadas são que não está se renovando os minerais necessários. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma horta. Eu compro sulfato de magnésio para colocar na horta, porque eu preciso de magnésio. Né? Não tem outra saída? Você tem que tomar o magnésio na forma de cápsula? Toma. Mas a gente percebe que existem algumas questões que não são ainda bem conhecidas. Será que o magnésio, simplesmente na sua forma livre, ele estará sendo, ao ser ingerido, está sendo absorvido, como o professor falou na outra aula? Não adianta você ingerir, tem que absorver. Então, para facilitar a vida, coloco o magnésio na terra, onde a planta vai se nutrir. A forma que esse magnésio vai chegar até a mim
é uma forma que está conjunta com outros minerais e outras químicas que esse alimento tem. Isso talvez aumente a biodisponibilidade desse alimento, desse zinco. Tá? Então, não basta se alimentar, porque não tem. Agora, se você não tem como plantar e cultivar o seu próprio, procurar saber como você pode utilizar, absorver o zinco, né, via cápsulas. Né? Então, existem vários trabalhos que o zinco, assim como o magnésio, é muito importante, né, para que seus processos metabólicos realmente funcionem. Então, se falta zinco, não adianta você se alimentar bem, comer bem, porque aquilo ali não vai ser realmente aproveitado pelo seu organismo. Vamos lá. Aí a gente acha algumas coisas relacionadas com odontologia, né? Que falando sobre o zinco e a quantidade de zinco no esmalte dentário, a importância disso, né? E agem junto com o cálcio. Aí vem a questão do sinergismo. Por isso que eu falei, será que uma planta que se alimentou, absorveu zinco, magnésio, ela, com outros nutrientes que tem naquela terra, ela otimiza nosso aproveitamento do zinco? É onde eu falo, né? Então, a necessidade de que o paciente esteja realmente, né, não adianta ficar tomando o zinco, e somente se ele não está vendo o entorno biológico, né, da sua situação nutricional. Então, ele incorpora facilmente cálcio, então ele é importante, né? E ele tem ação antibacteriana. O que eu mais escuto depois que a gente começa a conviver com odontólogos e futuros odontólogos, né, Janete? É a questão, né, foi falada pelo professor Cristiano, muito bem, parabéns, Cristiano, a questão das bactérias, né, e a periodontite, né? Aprendi o que é periodontite. Então, bactérias, quando em presença ou ausência de zinco em níveis satisfatórios, elas se estabelecem com mais facilidade. Tá? Vamos lá. Então, alguns estudos falando que níveis ótimos no paciente ajudam a evitar cárie. Outra coisa é que ele regula também, né, a leptina, né, que é uma propriedade, uma proteína reguladora do peso. Então, olha como é interessante que um mineral que a gente está falando, ele atua em várias situações do organismo. Né? Há pouco tempo, quer dizer, algum tempo atrás, a gente participou de um trabalho sobre o metabolismo do cobre e doença de Wilson. E o endocrinologista da época, ele veio com a ideia da gente fazer uma dosagem na urina e na saliva de cobre. E o interessante é que houve uma correlação muito boa. Tá? Então, falando de cobre, que é outro que pode ser pesquisado na saliva, né? Ele é importante, só que, como tudo na vida, existem doses, né? Quantidade e frequência. Quando o cobre está muito alto, o seu paciente pode apresentar alguns sinais e sintomas de depressão, por exemplo. Então, é importante saber se o equilíbrio zinco e cobre está ocorrendo. Então, ele é obtido da nutrição, né? Absorvido pelo estômago, do duodeno. E no nosso corpo, quando chega no nosso sangue, e isso é uma característica de proteção, existe uma enzima chamada ceruloplasmina, uma proteína chamada ceruloplasmina, que prende quase 95% do teu cobre, inativando momentaneamente, para te proteger. Eu acabei de falar, cobre em excesso traz problema.
Então, essa ceruloplasmina, que é uma proteína produzida no hepatócito, lá no nosso fígado, ela está ali presente para te proteger. Pessoas que têm doença de Wilson não têm ceruloplasmina, ou se tiver, um nível muito baixo. O que acontece? Todo o cobre que ela ingere, não é que ela ingira muito cobre, ela está ingerindo o mesmo que a gente, mas só que o cobre fica na forma livre. Você dosa no sangue dela, não acha nada, como se ela não tivesse cobre. Mas você dosa na saliva ou na urina, está muito, muito alto. Por quê? O cobre não fica no sangue guardado. Então, ele está ativo. Isso é um problema. Isso tem que ser conhecido. Isso é pouco conhecido. Então, cobre a gente obtém através de nutrição, mas pode também ser por pílula, por comprimidos, mas sempre um cuidado. Antes de se oferecer cobre a um paciente, que nós precisamos de cobre, como eu já falei, temos que tomar o cuidado de mensurar. Mensurar no sangue, mensurar na urina ou saliva. Por quê? Clinicamente, você não vai ter nada que vai te mostrar que aquele cobre está baixo. Porque existem outras condições na bioquímica que podem trazer os mesmos sintomas de depressão ou de irritabilidade, que é quando o cobre está baixo. Mas uma pessoa deprimida também pode ter irritabilidade. Então, o negócio fica meio complicado de você partir para o princípio que você tem que oferecer cobre. Eu já ouvi falar várias vezes que quando você dá zinco, você tem que dar cobre na proporção de 12 partes de zinco para uma de cobre. Gente, essa proporção é dentro do corpo. Não é que você tenha que toda vez entrar com cobre nessa proporção, porque você não sabe quanto tem de cobre lá dentro. E normalmente o nosso problema é com zinco e não com cobre. E aí você vai entrar com o zinco que precisa e com o cobre que já tem. Então você não vai conseguir nunca essa proporção de 12 para 1, que eu acho que é 12 para 1. Mas mesmo assim, isso é uma proporção que teoricamente seria a melhor dentro do corpo. Não significa que você tem que oferecer dessa forma. O ideal é mensurar e muitas vezes você vai descobrir que ele não precisa de cobre. Então a ceruloplasmina, como eu falei, né, ela está ali para segurar o teu sangue, para manter como reserva, para você usar quando precisa. O teu corpo libera quando precisa. E há uma excreção via biliar para jogar fora mesmo. Então, existe um equilíbrio, e aí você lembra, pessoas constipadas, com dificuldade de defecar, como fica isso? Perde esse equilíbrio. Tá? E o fato de você, às vezes, não achar no sangue não significa que não esteja espalhado pelo corpo todo. Como eu falei agora há pouco. Tá? O zinco, né, estimula metalotioneína, né, que vai minimizar a absorção do cobre. Ou seja, o corpo tem várias formas de evitar que você absorva e integre no teu interstício o cobre. Aí a gente vai e toma cobre. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, quando os níveis estão levemente acima do fisiológico, né, o cobre pode ser tóxico. Entendeu? E qualquer anormalidade leve ou comprometimento da função hepática pode levar a excesso de cobre livre. Por quê? Se o teu sistema hepático adoeceu, você pode não estar produzindo ceruloplasmina suficiente para te proteger. Então, como na medicina chinesa se coloca, fígado é bem importante. E lembrar, como eu falei, ceruloplasmina é produzida no hepatócito. Tem um detalhezinho a mais. Insulina, como bem falado pelo professor Cristiano, insulina inflama hepatócito. Insulina é um órgão, né, que
no órgão. A insulina produz, né, no órgão fígado, uma inflamação, aonde o hepatócito deixa de produzir as proteínas carreadoras. Existem outras que a gente vai falar, mas vamos falar agora aqui da ceruloplasmina, que estaria te protegendo do cobre. Imagina, você tem insulina alta e a insulina inflama o hepatócito, tua ceruloplasmina cai e o zinco que você ingere normalmente, você não está tomando nada, mas você está comendo cobre normalmente, e esse cobre fica alto na forma livre, e você tem sintomas de que tem cobre alto. Tá? Aqui trabalhos sobre zinco na saliva, né? Tem muita coisa, e quanto mais alto aí são as questões da dose e frequência, né? Zinco muito alto na saliva pode estar ligado a problemas de câncer oral. Então, é um bom marcador. Se o zinco der alto, lembrar, seu paciente não pode estar tomando zinco, né? Porque, por menor que seja a quantidade de zinco ingerida diariamente, ela vai ficar recirculando. Então, você vai ter zinco a mais, e falso, no caso, para câncer. Então, houve diferença significativa nos níveis salivares de cobre e zinco em lesões pré-malignas e malignas, quando comparado com controles normais. É bem interessante. Em algum momento, quando esses exames estiverem em todos os laboratórios, vocês poderem solicitar o zinco e o cobre salivarem, vai ser bem interessante para vocês terem um indicativo de que algo a mais tem que ser pesquisado no seu paciente. Aqui são as relações, os trabalhos, muito interessante, né? Então, é uma pesquisa menos invasiva e vai nos ajudar bastante aí no futuro. O ácido úrico na saliva, a gente pensa sempre em ácido úrico nas questões de gota, né? Mas o ácido úrico é um marcador também que está se aproximando aí de uma realidade, e ele vai servir como, por ele ter uma capacidade de antioxidante, por exemplo, ácido úrico a gente pensa em coisa ruim, né? Mas ele está presente como um antioxidante. Então, os teus pacientes têm que ter um ácido úrico dentro de um valor normal, nem baixo, nem muito alto. Muito baixo, a capacidade antioxidante do paciente está ruim. Muito alto, ele está sendo exigido demais. Existe um problema, é igual a gama-GT no sangue. Gama-GT muito alta, há um problema de oxidação, né? Então, também um marcador de carcinoma, tá? Quando está muito alto. Bom. Então, o ácido úrico é um produto final de metabolismo de purina, tá? Mas tem a função de nos proteger como antioxidante, tá? Então, achei bem bacana, vai estar chegando, né? Uma conclusão: o percentual de gordura corporal foi previsto pelos níveis de ácido úrico salivar, que se mostrou um importante marcador do estado nutricional dos adolescentes. Isso aí foi um trabalho que está lá na frente, o título, onde se relacionou ácido úrico e gordura corporal. Então, vários marcadores para estresse oxidativo, né? E com perda óssea na periodontite, né? Então, tem muitos marcadores chegando. Esses aqui ainda seriam caros para a gente começar agora, mas no futuro próximo a gente poderá trabalhar com eles aqui. Quando a gente fala a gente, são os laboratórios de uma forma geral, né? O que precisa existir é vontade política de se começar a se dosar. Não é nada assim anormal, um grande problema, né? Vamos lá. Então, aqui, olha, o próximo, né? O magnésio. Né? O magnésio talvez seja um dos minerais mais importantes do nosso corpo, porque sem ele, os outros todos também perdem a capacidade de agir, né? Então, ele está ligado ao nosso
a nossos mecanismos enzimáticos, são mais de 300 mecanismos, aonde ele vai colaborar com essas funcionalidades enzimáticas. Olha só. Muita gente tem problema com hormônio simplesmente porque o magnésio está muito baixo. Mas aí vai e dosa magnésio no sangue e dá normal. O magnésio dosado no sangue não foi feito para ver como está a sua situação de magnésio livre, atuante. Ali é uma reserva. E, mais importante, se o magnésio do sangue cair, você vai parar no CTI. Então, para que isso não ocorra, existe um equilíbrio, uma dinâmica, aonde se o teu magnésio, por questões nutricionais e patológicas, começa a cair, o corpo recruta magnésio de todas as partes do seu corpo. O sangue vai receber magnésio do teu osso, do teu cérebro, do seu interstício. Vai faltar magnésio, mas você, quando dosa no sangue, está normal. Então, é um exame que, na rotina diária, deveria sair dele, o exame no sangue de magnésio. Olha, quem está falando é que trabalha com magnésio no sangue. Mas ele não tem quase que nenhuma função. Por quê? Para estar baixo realmente, o seu paciente está acamado. Ele não vai no laboratório. Tá? Agora, você consegue mensurar magnésio ou intraeritrocitário, dentro da hemácia, ou na saliva. O da saliva é o biodisponível, que está espalhado por todo o seu interstício, 12 litros de interstício que o seu corpo tem, e ele consegue levar hormônio e minerais a qualquer canto do seu corpo, aonde o sangue não chega, vide próstata, tá? E outros espaços. Então, se você dosa na saliva ou intraeritrocitário, você consegue perceber que há uma queda de magnésio naquele corpo. Muito importante lembrar disso. Porque senão você vai ficar dosando magnésio, o cara está deficiente de magnésio, mas você não vai pegar. Não vai dar sempre normal. Não adianta jogar nem em quartil, vai dar normal. Né? E por que isso? Porque a nossa Terra não tem magnésio. Né? Terras que têm magnésio são terras que ainda têm vulcões, ou que tiveram vulcão até pouco tempo atrás, 200 anos, 300 anos. A Terra tem magnésio. A planta pega, o animal come planta, e o magnésio vem para a gente. Agora, no nosso país, não tem magnésio. Então, é necessário fazer reposição ou de solo, ninguém vai fazer, vai ficar caro, um alface vai custar caro. Eu tenho dito que meu alface deve ser o mais caro de Juiz de Fora, e é. Né? Então, por quê? Mão de obra. Né? Mas, se você coloca cálcio, magnésio, zinco na terra, você vai ter um problema, né? De preço. Bom, 60% do seu magnésio está na forma livre, ou seja, temos mais magnésio livre do que aquele detectado no sangue. E é por isso da importância, quando você está tendo uma queda de magnésio no sangue, esse magnésio é recrutado. Né? Agora, 33% ligado à proteína, né? E 7% a outras substâncias do nosso corpo. Então, elas estão presas. Depende, entre aspas, da boa vontade dessas entidades de liberar para funcionar. Tá? Vamos lá, aqui, olha só. Quando a gente fala de valores normais, valor normal, gente, de laboratório, não é valor normal de saudável. O valor normal de laboratório é a normalidade encontrada na curva de Gauss, estatisticamente falando. De 0,21 a 1,21 na saliva, não quer dizer que 0,21 seja saudável. É que parte da população, nós não temos como escolher
pessoas saudáveis. Não, mas no Brasil, como é que você vai pegar pessoas saudáveis num país que não tem magnésio na comida? Então, a gente traça a curva de Gauss e divide em quartis, aonde, no caso do magnésio, você quer os 2 últimos quartis como os quartis desejáveis. Então, é de 0,71 a 1,21. E, olha, eu já fiz de muita gente. E o pessoal realmente está deficiente de magnésio, como se trata por aí. Desculpa, tá? Então, problemas cardíacos, falta de magnésio. Problemas de libido, falta de magnésio. E aí vai. Né? Então, o magnésio, está aqui, ó, grupos de magnésio, de pessoas onde foi dosado o magnésio, e problemas periodontais. Tá? Então, quanto menos magnésio tem o paciente, mais chance de problema periodontal. Né? A concentração de magnésio era baixa no plasma sanguíneo e na saliva no carcinoma de células escamosas oral. Interessante isso aí. Eu acho que vocês deveriam ficar um pouco atentos a isso. Pô, vai lá no laboratório que é perto do seu consultório, conversa com o cara. Vem cá, se eu te mandar saliva, vamos dosar o magnésio desses pacientes? Ah, mas não tem isso, não tem valor normal. Não, a gente traça junto aqui, vamos fazer de X pacientes, vamos conhecer. Conversa com o povo. Né? Temos que sair da inércia. O problema é a inércia. Não é nada difícil. Então, lá você tem esses 2, magnésio eritrocitário, que é caro, vai para longe, sem colher o sangue, mandar pelo correio ou não, e aí é mais complicado. E tem o magnésio salivar, que o paciente pode colher e enviar. Né? Então, olha, o cálcio vocês já nos falam vocês, mas o que eu li que na literatura a odontologia deveria estar dosando cálcio há muito tempo. Né? Ou pelo menos por aí eu vejo isso. E a relação cálcio e periodontite. Cálcio muito alto na saliva é acidez, muito acidez. E, coincidentemente, às vezes você acha o fósforo alto também, perda de matéria dos dentes pela acidez. Tá? Então, um aumento estatístico significativo de cálcio na saliva, fosfato, pH baixo, né? E outros problemas. Agora, lembrar uma coisa, não sei se eu coloquei aqui o fósforo. Deixa eu ver, só dar uma corridinha aqui e voltar. Porque o fósforo tem uma outra situação interessante. Quando você tem refluxo, o seu corpo tampona a cavidade oral, a região ali, perto do esôfago, eu acho, com fósforo. Pelo menos, a gente tem observado em todos os pacientes que têm o fósforo alto na saliva, refluxo. Falta de ácido clorídrico gerando refluxo. Entendeu? Então, aí, como eu falei, o cálcio, né, a importância dele dentro dessas questões e, vamos lá, a fosfatase alcalina, que é coisa nova para a gente aqui também, né? É uma enzima importante que vai mostrar destruição alveolar. Tá? Então, está lá, sugestivo de colapso periodontal avançado. Eu creio que vocês não precisem disso para ter um diagnóstico. Vocês têm outros artifícios. Mas ele pode ser usado para acompanhar tratamento do seu paciente. Né? Então, o biomarcador reflete inflamação, destruição de tecidos periodontais. Ele é muito interessante. Né? Então, aqui, informações só para agregar, né? Eu quero dar um bocadinho mais rápido, porque a gente tem mais algumas informações importantes, como eu falei, tem umas novidades para vocês. Então, ó, urina, saliva e urina iodo. Olha só, gente.
É claro que existem muitos trabalhos onde se fala que o brasileiro é suficiente em iodo. E eles dosam isso aonde? Na urina. O problema é que a urina é um sítio que mostra excreção. Ele sim, está mostrando que o brasileiro ingere bastante iodo. Mas, como disse o Cristiano, ele absorveu ou foi todo embora na urina? Ter iodo alto na urina não significa que você utilizou o iodo na forma metabólica. E tem mais um probleminha. Os testes para iodo, todos dosam iodo e iodeto. E todos nós estamos ingerindo sal com iodeto o tempo todo. Não é sal iodatado, é só o iodetado. Então, a gente pode estar tendo um resultado falso positivo de iodo, na verdade é iodeto. Qual a diferença? O iodeto vai agir na sua tireoide e o iodo vai agir na próstata, na mama, na pele, no pulmão, no cérebro, vias diferentes. Então, isso não ficou muito claro ainda, tá? Mas a gente pega muita gente que, apesar de estar usando o iodo, a saliva dele está muito baixo. O iodeto e a saliva está muito baixa. Então, é importante esse aviso. E eu vi trabalhos falando sobre presença de níveis de iodos favoráveis, níveis mais altos, protegendo contra a saliva. Fizemos um trabalho aqui no Brasil e não achamos isso. Então, não deve ser só o iodo. Quem sabe, como outro trabalho foi feito na Turquia, terra onde perto tem vulcão, talvez seja o magnésio e não o iodo que ajudou essas pessoas, ou a conjunção magnésio-iodo. Como a gente só tem iodo aqui, os pacientes do trabalho que a gente fez não se livraram da cárie porque tinham iodo mais alto, tá? Falou-se sobre zonulina fecal, e eu acho que vai se falar mais ainda. O problema é que a zonulina ela não se restringe ao intestino. A zonulina pode começar a ser produzida devido às questões de trigo, né? Onde a zonulina, aumentando, ela atrapalha o trabalho entre a ocludina e a claudina, fazendo com que sua permeabilidade seja aumentada. O problema é que não é só no intestino que isso acontece. Se essa zonulina que foi produzida no intestino cair na circulação, você vai ter todos os tecidos do seu corpo com zonulina presente, aumentando a permeabilidade, inclusive, né, a barreira hematoencefálica. Então, você tem zonulina atacando o tecido do seu coração, do seu rim, a sua gengiva, e aí você pode ter uma infecção por causa de zonulina gerada por disbiose. Então, é bem importante. Eu li aqui uma coisa até que me assustou. Cada vez que a gente faz uma escovação, a gente gera bacteremia transitória, uma bacteremia autolimitada, desde que a zonulina não esteja presente, facilitando que essa bacteremia se espalhe para os outros tecidos, para os outros órgãos através dos tecidos deles, né? Então, é transitória geralmente, mas temos esse problema aí e com endocardite envolvida, né? Então, esses micróbios todos que temos na boca, que estariam quietinhos lá, eles acabam entrando em nosso sistema via zonulina, abrindo permeabilidade. E aí você vê, por exemplo, esses micróbios, né, essas bactérias, relacionadas com Alzheimer, como foi falado na aula anterior. Então, disbiose altera nível de zonulina, reduzindo a ação da barreira hematocefálica. Pronto. Olha o problema aí. Lembrar uma coisa, gente, tem que ficar bem claro. Não é só a zonulina que causa permeabilidade.
Você pode gerar permeabilidade por presença de medicamento, alta permeabilidade por presença de medicamento, por alimento mal digerido, por arraste. Você pode machucar seu intestino e gerar permeabilidade. Questões físicas, não enzimáticas, não, né? Não por proteínas. Aqui eu roubei o slide da professora. Então, muito interessante a inibição, né, de bactérias, diminuindo problemas de neurônios, né, na neuroinflamação, no Alzheimer. Então, tomar cuidado com a LPS, que quando você mata também sobra, né? Então, o que sobra pode trazer problema. Mas a relação de bactérias com ansiedade e depressão é bem interessante. Bom, também ligado com bactérias, e aqui outra coisa interessante. Um estudo, né, dizendo que o hipotiroidismo pode alterar a estrutura óssea da mandíbula, né? E se você regula isso, você garante o sucesso da prótese. Mas aí aqui entra a minha parte, que é a outra aqui. Que horas que você colhe o seu TSH? Que horas que você pede para o teu paciente colher TSH? Ah, eu tenho um laboratório na minha clínica, vou colher agora de tarde. Não pode. TSH tem que ser colhido na parte da manhã, no máximo até as 10 da manhã. Os valores normais foram desenhados em cima de um pulso da madrugada e coleta de sangue pela manhã, cedo. Você pode pegar um paciente com 14 de TSH à tarde, mas, na verdade, pela manhã, 4. E isso eu já vi acontecer. Não me contaram, não li, não ouvi. Eu vi. Tá? Eu dosei. Teve briga por causa disso, porque o paciente, no caso, era um funcionário meu, que estava achando que o TSH da manhã que ele fez comigo estava errado e da tarde, no outro trabalho que ele estava certo. Os dois estavam certos, ele que estava errado, colheu na hora errada. Né? Os exames em si, as máquinas não erraram nada. É que de tarde nós temos menos TSH, falso negativo. Então, tomar muito cuidado com isso. E como o TSH, o hipotireoidismo, tem muito a ver com o trabalho de vocês, peça para o paciente sempre colher pela manhã. Tá? O maior problema de um exame laboratorial não é a tecnologia usada, não é o treinamento que foi feito, não é o convênio que paga mal, não é isso, não. É a coleta errada, chama-se fase pré-analítica, onde não se respeita o mínimo necessário para se colher um exame da forma correta. É o cara que vai transar de madrugada e quer fazer PSA de manhã. É a mulher que transou de madrugada e vai fazer uma prolactina de manhã. Vai dar errado, né? É a pessoa que não fez o jejum correto, até porque, em tempos de fake news, né, se fala que não há necessidade de jejum. Não há necessidade de jejum, sabe para quê? Para alguns exames hormonais, para o colesterol, mas para o HDL precisa, para o tri precisa. Tome muito cuidado com essas informações. Na dúvida, faça suas 8 horas de jejum. Você vai estar muito melhor em relação aos seus exames. Então, nós temos um outro exame que era importante falar com vocês aqui, que é o cortisol, tá? E ele está relacionado tanto com desbiose, que seja oral, tanto com desbiose genital, desbiose intestinal, né? E todo mundo fala de cortisol como hormônio do estresse, pensando, né, em hormônio alto. Ele também é um hormônio do estresse, mas ele é, antes de tudo, é um hormônio permissivo. Sem ele, nós não conseguiríamos realizar nossas funções. O próprio hipotireoidismo pode ter como base, em alguns momentos, a falta da ação da mitocôndria
por falta de cortisol sinalizador, né? Pessoas com sinais e sintomas de depressão podem, na verdade, ter cortisol livre, não é o do sangue, não. O livre, o que saiu lá do sangue e foi trabalhar, resolveu não trabalhar. Então, cortisol normal no sangue e baixo na saliva, e a pessoa apresenta sinais e sintomas de depressão, né? E aí pode tomar o medicamento que for. Ela não tem energia. O problema dela não é psicológico ou psíquico. Ela não tem energia, falta energia para tocar. E o que eu estou falando está lá no Guyton, né? O Guyton avisa que os hormônios, em geral, eles estão presos. Mais de 99% do caso que a gente está falando aqui, está preso, ligado à proteína plasmática, que a gente chama de hormônio que está conjugado. Ele não age. Ele está ali para funcionar em algum momento, né? E as quantidades que estão lá no sangue, na verdade, eles são reserva. Eu estou falando isso lá desde o primeiro momento da aula. A concentração de hormônio livre depende da reserva. Mas nem sempre a reserva está a fim de soltar aquilo lá para você. Se teu corpo estiver frio, no caso do hipotireoidismo, aquela proteína que segura os hormônios, ela fica mais forte. Ela não deixa o hormônio sair do sangue. Olha que confusão. Você precisa de cortisol para ativar a tireoide. Você está com o corpo frio porque a tireoide está ruim. Então, a tireoide ruim, o teu corpo fica frio, o cortisol não sai e não vai ativar a tireoide. Ciclo vicioso. Então, em alguns momentos, o médico tem que entrar com um pouquinho de cortisol para poder empurrar o carro. Isso aí para vários hormônios, tá? Aqui é um exemplo para vocês. Então, isto aqui é o vaso sanguíneo. As bolinhas azuis são as proteínas carreadoras de cortisol, mas isso serve para testosterona, progesterona, estradiol. Aqui nós estamos falando do CBG, não do SHBG, mas são irmãos. Então, o CBG segura seus hormônios para que você não tenha muito hormônio livre. Porque se você tiver muito hormônio livre, você vai ter sintomas de que tem hormônio demais. E, na verdade, seu hormônio está até normal na quantidade no sangue. Quando você passa por um estresse, e estresse não é só ficar nervoso, não. Estresse é pegar um frio, de repente. Estresse é receber uma notícia que te entristece. Estresse é trabalhar num lugar que você não gosta. Estresse é comer o que você não gosta. Estresse é conviver com quem você não gosta. Então, qualquer coisa ambiental que gere estresse, você aumenta cortisol para atacar ou fugir. Foi o que o Cristiano falou agora há pouco. E esse cortisol, ele normalmente vai aumentar na parte livre também dos tecidos, e você consegue ver isso lá na saliva. O problema é que se você tiver proteína demais, essa proteína vai roubar seu cortisol, segurando tudo ali e deixando pouco para agir. Aqui é caso clássico. Paciente com cortisol normal no sangue e cortisol baixo na saliva. É o que eu mais vejo semanalmente. Paciente com sintoma de quem não tem cortisol, mas ele tem. Só que ele não libera para funcionar. Então, ele tem sintoma de quem não tem. O médico ou o assistente desavisado, que não fez o exame, vai pelo sintoma. O sintoma é de baixo, então eu vou dar cortisol para um cara que está muito cortisol. Então, isso vai trazer problema. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, olha aí, aumento de cortisol salivar, né? E você tem alterações de bruxismo. Tá? Não se sabe ao certo se uma coisa começa e puxa a outra, ou se independe, mas que há uma relação bem próxima do cortisol salivar alto no momento errado e bruxismo, ela existe. Ah, vai usar a placa? Ótimo, tem que usar. Mas procura fazer uma adequação com adaptógenos. E adaptógenos, a alimentação correta é um adaptógeno. Não é medicamento em si. Tá? É estudar sobre o que eu posso fazer para melhorar esse cortisol livre do meu paciente. Né?
desde um sono, um preparo de um sono, até o que mais você conseguir fazer, tá? Vamos lá, um exemplo? Então, está aqui, ó. Um paciente masculino de 66 anos. Então, ele tem essas queixas aqui. Suor noturno. Suor noturno, a gente pensa em testosterona baixa, tá? Cuidado, pode não ser. Falta de energia, a gente pensa em quê? Cortisol baixo. Depressão, sintoma depressivo, pode ser cortisol baixo, pode ser DEA baixo, pode ser um pós-traumático. Diarreias frequentes, uma desbiose por excesso ou falta de cortisol, ou zonulina alta. Diminuição da libido, baixa testosterona, baixo estradiol, baixa progesterona, baixo DEA, baixo cortisol ou alto cortisol ou alta prolactina. Pode ser um monte de coisa. Não dá para você... Ah, ele relatou isso, é testosterona. Às vezes não é isso que ele está precisando. Aumento da circunferência abdominal. Pode ser cortisol alto? Pode. Mas pode também ser DHT alto. Pode ser cortisol muito baixo. Sensação de incapacidade. Pode ser psíquico, pode ser químico, pode ser cortisol baixo. Diminuição da massa muscular, cortisol alto, testosterona baixa. Sonolência, cortisol alto. Espera aí. Cortisol baixo, desculpa, cortisol baixo. Cuidado, pode ser cortisol alto. Então, esse paciente ele fez o exame de sangue que deu cortisol baixo, menor que 5, 6 lá. E aí fez também o cortisol na saliva, fez sol da manhã, que deu 5,1. Despertar tinha que estar entre 13 e 23, deu 5,1. Com o cortisol do sangue baixo, matamos a charada, ele está com cortisol baixo. E toma-lhe cortisol. Só que, se esse paciente, isso aí é caso real, tá? Fez cortisol na madrugada, por quê? Mais da metade das pessoas que acordam de madrugada estão com cortisol mais alto na madrugada do que na manhã. Isso faz com que elas despertem espontaneamente, do nada. Ah, mas eu fui fazer xixi. Foi fazer xixi porque acordou. Ah, eu estou pensando em problema. Você acordou por causa do cortisol alto e começou a pensar no problema. Pode ter sido o cortisol alto que aumentou o teu cortisol lá na frente? Pode. Tá? Mas o cortisol que te acorda. Tarde, altíssimo. Ué, então ele não dorme direito, acorda com cortisol baixo, à tarde com cortisol alto. Sabe aquelas pessoas que passam a manhã arrastada e na parte da tarde, aqui colheu às 5 horas, na parte da tarde começa a despertar como mágica e começa a trabalhar na hora que deveria estar indo dormir? São essas pessoas. À noite, cortisol alto, muito alto, deveria estar aqui entre essas duas linhas pretas. Está vendo que ele está completamente invertido. Isso aqui é um caso real. E não é um caso único. Eu vejo isso toda semana. O cortisol da pessoa total é de 43. Aqui a gente soma os dois últimos com o maior dos dois primeiros. Não está errada a conta, não, tá? E aí o cara tem mais cortisol, o dobro do cortisol, mas ele chega no consultório falando que ele está arrasado e que não dorme direito. Pela base no exame de sangue e base no exame da manhã do cortisol salivar, ele acabaria tomando cortisol. E, na verdade, ele produz cortisol. Né? Veja, a pessoa pode estar produzindo cortisol, mas ter sintomas de hipocortisolismo, que é baixo cortisol. Kaplan, em 88, falou assim, você pode ter sintomas de hipocortisolismo sem necessariamente estar com hipocortisolismo. Você pode estar até produzindo normal, mas não consegue liberar para agir nas células. Olha, em 88, o cara falando isso. Você também pode produzir normal, liberar nas células e ele não conseguir sinalizar. O que pode fazer não sinalizar? Temos que estudar isso também. Ah, falta de melatonina, tá? Falta de melatonina não deixa o receptor sujo. Peçam para ouvir sobre melatonina.
Você pode produzir, liberar, sinalizar até certo, mas como esse cara aqui, ó, você está com alteração no ritmo circadiano. Você não funciona simplesmente. E aí parece que você não está produzindo. E esse paciente, né? Olha aí. Vocês trabalhando tudo isso, né? Um cara que acorda de madrugada pode sim estar com bruxismo, e trabalhar em conjunto com o médico, encaminhar o paciente. Você mesmo pode pedir o exame, ou então, se o médico for teu odontólogo, pode pedir exame sim. Tá? De acordo com o que vem, é que vai ter que passar para o seu parceiro médico. Mas, no primeiro momento, pode sim. Tá? Quem diz que não pode é o convênio que não tem vocês registrados, aí não podem fazer. Tá? Então, o trabalho em conjunto com o médico é importante. Diminuir os danos, você vai conseguir diminuir danos se você baixar esse cortisol. Ou se você não consegue, se há necessidade da interação com o médico, encaminhar e pedir para ele, olha, regula esse cortisol. Ele está destruindo osso, dente, por causa de mordida noturna, ou dirigindo, ou coisa parecida. Tá? Então, o cortisol, ele marca muitas coisas importantes, né? Vamos chegar aqui numa questão da diabetes, marcadores salivares em periodontite crônica, na diabetes tipo 2. Tá? Nós temos muitos marcadores, níveis baixos de melatonina são níveis perigosos, né? É necessário que a gente esteja muito atento a isso. Tá? Ah, mas ninguém tem melatonina alta hoje. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente que a melatonina dela é 45, a média brasileira é 7. E a maioria também é abaixo disso. Então, você pode ter sim melatonina boa. Uma higiene do sono, se alimentar com frutas. Frutas têm melatonina. Tá? Se você não consegue, utiliza de melatonina. Mas lembrando, não é só a pineal que produz melatonina. Muita gente se safou da Covid porque o pulmão da pessoa produz melatonina. Se estiver produzindo bem, vai proteger as células do seu alvéolo. Muita gente se protegeu com base na melatonina. Vocês vão ouvir isso numa aula que vai ter da doutora Regina Marcos, especialista em melatonina. E ela diz, melatonina tem que ser dosada na saliva, porque melatonina no sangue está ligada à proteína, mesma coisa que a gente vem falando, e ela é especialista desde a década de 90. Tá? Bom, eu queria passar para vocês uma informação, né? Vou tirar aqui, vou entrar direto. Tem erro nos diagnósticos de diabetes. Valor normal para diabetes, de hemoglobina glicada, é até 5,6. Tá? Pré-diabetes, 5,6 até 6,4. Só que é o seguinte, todo mundo se prende ao superior a 6,5 para diagnosticar, na maioria. Os médicos da medicina integrativa não pensam assim. Eles trabalham com a glicada nos níveis ótimos. Só que eu tenho que avisar uma coisa para vocês. Hemoglobina glicada não consegue excluir um paciente que esteja com resistência insulínica. Ele pode incluir. Ah, está alta, está 5,7 para cima, está havendo problema com a insulina e a glicose. Ótimo, realmente. Mas 4,5 a 5,6, o paciente pode ter uma insulina alta pós-prandial, o dia todo fica alta, mas você não consegue ver porque baixou a glicose. É importante entender que o marcador hemoglobina glicada te fala a média da glicose, não quanto que a insulina teve que trabalhar para regular aquela glicose, gente. Não usem como fator para excluir a hemoglobina glicada, que está até 5,6. Não é real. Tá?
É igual aqui, ó. Minha insulina deu 4. Mas qual é o seu nível pós-prandial? Ao acabar de comer, né? Qual é o seu seu nível de insulina? Porque uma coisa é insulina basal, aquela sua insulina da manhã em jejum, pode dar 4. Agora, como se comporta o seu corpo após uma descarga de carboidrato? A insulina reativa é a mesma insulina, só que é o comportamento basal após 12 horas de sono, de jejum, e insulina reativa, aquela que reage ao alimento. Então, você tem várias maneiras de pesquisar insulina, tá? E a usual, né? A insulina basal, sinto muito, ela pode estar normal ou até baixa, mas depois que você come, ela pode subir para a estratosfera. E você não vai ver, se você não fizer o teste. A hemoglobina glicada, ela é boa quando você já está ruim, com a glicada alta, glicose então está alta, insulina não funcionou. O correto é fazer uma curva insulínica e glicêmica. Sim, o paciente vai ao laboratório, colhe jejum, toma uma glicose lá e vai se colher de hora em hora para saber o comportamento. Quando vocês fizerem isso, vocês vão começar a se assustar com os resultados. Paciente com insulina normal, com insulina de 100, 120, pós-distrosol, e não pode passar de 40. Tá? Dizem que é 10 vezes a basal. Se deu 4, não pode passar de 40. Se deu 7, nem faz, já está ruim. 7 é alto, gente. 7 é alto. Não pode passar de 40. Tá? Então, qualquer glicemia inferior na curva que eu estou falando, ou superior a 200, de qualquer tempo, já está mostrando que existe intolerância à glicose. 145 a 200 em qualquer tempo, já está mostrando que tem. E olha, tem gente que tem 4 de manhã e vai ficar assim. Qualquer ponto de insulina maior que 50. Eu falei 40, os caras que são bonzinhos, hein? Maior que 50. O cara tem problema com insulina, gente. Como é que você vai ver isso? Só fazendo o exame. O cara vai ter que ir no laboratório. Soma dos valores da segunda e terceira horas acima de 75. Segunda hora e terceira hora deu mais de 75, também está com problema. Então, tudo isso aqui, ó, durante a curva, isso tem que ser anotado pelo paciente. Porque, muitas vezes, o paciente faz sua curva glicêmica, dá normalzinha, mas sentiu tudo isso. Como ele não sabe que tem que anotar, ele não te fala. Se ele sentiu isso aí, isto mostra que ele tem problema com insulina e glicose. Então, mais importante que uma curva glicêmica é a curva glicêmica insulínica. Ah, mas não consegui fazer porque o convênio não fez. Não sei para que serve o convênio, cara. Ah, o convênio não deixou eu fazer. Então, vai fazer só a glicêmica. Então, anota seus sintomas. É importante. O que acontece quando você está com insulina alta? Você vai ter SHBG baixo. Quanto mais baixo o seu SHBG, mais próximo de resistência insulínica. SHBG baixo não é bom sinal. Homem, de 30 a 60. Mulher, de 60 a 120. Se você tem menor que 30, homem, menor que 60, mulher, a sua insulina está alta, inflamando o seu hepatócito, destruindo o seu hepatócito, e você não consegue produzir SHBG, CBG para te proteger. Olha só que coisa grave. O quanto que a resistência insulínica, que o açúcar, né, está fazendo mal para o ser humano. Então, está aqui, ó. Suspeita de insulina. Foi o Lúcio que falou? Não. Isso está nos estudos da endocrinologia. SHBG no futuro não vai prestar para você acompanhar a testosterona livre. Isso é um absurdo, um erro. SHBG vai mostrar para vocês o quê? Que o paciente está se tornando um diabético.
Qualquer um pode pedir esse exame. Esse exame faz em qualquer laboratório. Se o laboratório não fizer, ele pega e manda para outro. Tem no convênio. Não tem como não se fazer esse exame. Você vai pegar gente com 5, com 6, com 10 de insulina, aí o colega fala assim, ai, que beleza, você tem muita testosterona livre. Tem, mas tem muito estradiol, tem muito estrona, tem muito DHD livre, porque o SHBG não segura só testosterona. Ele te protege contra vários hormônios. Ele é protetor. Ele não pode estar muito alto, 300, 400, aí é doença. Mas a maioria das pessoas não está nesse nível. Tá? Tá pior, tá muito baixo. Ah, então eu vou ter que tomar 5 agulhadas em uma manhã dentro do laboratório? Vai. Vai. Você quer saber o que está causando tua queda de cabelo? A sua pele oleosa? O seu adoecimento, sua irritabilidade? Você tem que fazer um exame que mostre que a sua insulina está destruindo o seu SHBG e o seu CBG. E aí tem excesso de hormônio livre. É outro tabu também, né? Lenda urbana. Quanto mais hormônio livre, melhor. Não é assim, gente. O corpo se regula para te proteger do excesso. Ok? Então, pode também, se ele quiser, colher a saliva após o estímulo da glicose, que ele recebe no laboratório, e colher os mesmos pontos de saliva. Ao invés de furar o braço, ele colhe no tubinho. E melhor que isso, essas são as boas notícias que eu queria dar. Melhor que isso, ele pode colher a saliva 2 horas após cada refeição em casa, que eu acho muito mais fisiológico. Uma coisa é você tomar 75 gramas de glicose, outra coisa é você comer o seu prato do dia a dia e dosar a sua insulina depois de 2 horas e perceber que aquele prato inocente está te elevando a insulina a 40, 50, 80, na saliva, que é demais. E outra coisa, se ela permanecer até a 5ª hora, falta em você uma enzima chamada insulinase. E a insulinase te protege, destruindo insulina, que é altamente inflamatória no seu tecido. E tem muita gente que mantém insulina alta por várias horas, tá? Talvez dia. Então, é importante você perceber que a resistência insulínica, eu não vou nem falar termo esse resistência insulínica, porque existem já os protocolos, insulina no sangue da manhã acima de 30, glicada alta. Ou nós estamos falando de uma intolerância à insulina, que você não está vendo acontecer, mas está dentro do seu corpo ocorrendo. Tá? E aqui tem vários, tá? Eu peguei um para mostrar. Um trabalho da relação, da correlação entre insulina salivar e insulina sérica. É ótima. 0,92 é ótima. Tá? Só tem uma diferença. Ela é atrasada mais ou menos 40 minutos em relação ao sangue. Por quê? Produz no sangue, ainda tem que sair para se espalhar pelo corpo todo e na saliva. Então, naturalmente, vai acontecer isso e é esperado. Não sobe no mesmo momento. Por isso que eu falo, 2 horas após se alimentar. Tá? Olha, eu vivo falando que a veterinária e a zoonose estão a anos-luz da gente, porque já se faz vários exames que não se consideram ainda úteis para o humano, e são úteis para o humano, tá? Mas, por exemplo, aí, curva insulínica, frutosamina e glicose de cão, aonde os caras conseguiram ver que não há necessidade, porque é difícil colher, tá? Colher sangue de cão, quem tem sabe que não é fácil. E fazer curva insulínica de cão é complicado. Vai furar o animal várias vezes, né? E a veia é difícil. Então, você pode colher na saliva do animal, tá? Então, gente, isso aqui, mais do que nunca, tudo que eu falei até agora pode mudar, né? A ciência é feita de verdades mutáveis, que naquele momento seja real. O que eu estou passando para você é o que a gente está vendo
E quando a gente vai rastrear, a gente vê que muitos estão vendo, mas que as coisas demoram para chegar, né? É igual aquele exemplo da vitamina C e escoburto. Há 400 anos atrás, um capitão de uma nau descobriu que se ele desse limão, descobriu não, ele deve ter pego com o pessoal lá da Ásia, né? Da China. Se você usar limão todo dia na navegação, você não tem escoburto. Aí ele fez um relatório e levou para a capitania dos portos, né, na Marinha inglesa, que ele era inglês, e mostrou que ele não perdia mais nenhum marinheiro, enquanto os outros perdiam muitos. E aí levou só 300 anos para virar lei, para chupar um limão, pelo amor de Deus. Mas isso aí acontece com tudo. Então, não há uma facilidade de divulgação, mesmo em tempos de internet. Está quase igual aquele pessoal lá do 1500. Gente, falando em divulgação, eu queria passar para vocês que dia 27 e 28 de novembro agora, nós teremos um curso de interpretação de exames hormonais, tá? E a parte genética, tá? Com a Isabela, que é a nossa geneticista. Nós vamos fazer um curso aí em São Paulo, presencial, e está aberto a todos os profissionais de saúde para o entendimento, né, do que é, né, um exame hormonal e o que é os perfis genéticos. Bom, gente, estou à disposição. Oi, doutor. Eu quero agradecer essa hora da noite, né? São 10h28, a gente está quase voltada. Agradeço demais, é tanta informação que a gente fica até perdida, né? É muita coisa para aprender realmente. Chat, o pessoal está elogiando bastante, né? Tem várias pessoas falando, muito obrigada pela palestra excelente, show de aula, como sempre, é muito boa e assim por diante. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, o pessoal está falando aqui que é sua fã, Carmen Godoy, parabéns, professor, sou sua fã. E tem muita gente elogiando. Eu não sei se tem alguma dúvida, porque eu não achei nenhuma dúvida no chat para o professor. Mas a gente está aí, pode ir até meia-noite, tranquilo. E tá o professor Arthur aqui também, né, professor Arthur, tem algum comentário? O professor Alípio também. Tá pescando aí, hein? Tá pescando esse lago aí. Eu acho que... Não, o pessoal está falando que você é muito fera. Professor, eu preciso agradecer, eu acho que realmente é muita informação.